Olá pessoal, aqui é o professor Hugo, professor de Física 1. Então na aula de hoje, a gente vai ver os aspectos teóricos, né, da unidade 4 do nosso guia de estudos, que trata da dinâmica, quantidade de movimento, impulso, trabalho e energia. Então os tópicos trabalhados nessa aula de hoje serão quantidade de movimento e impulso, choques e colisões, trabalho e energia. Então o primeiro deles é o que é quantidade de movimento. O próprio nome nos induz a entender o que é. É o quanto de movimento ele tem. Então, se um corpo está se movendo, ele tem uma velocidade. E um corpo, para ele existir, ele tem uma massa. Então, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, né, que relaciona a massa e a velocidade. É uma grandeza vetorial por quê? Massa é uma grandeza escalar. Velocidade é uma grandeza vetorial, então a velocidade tem intensidade, direção e sentido. Então, a quantidade de movimento necessariamente, né, é uma grandeza vetorial também, que é a massa vezes a velocidade do corpo. Então, a sua unidade, a sua grandeza, é quilo vezes massa vezes metro por segundo. Quilo, unidade de massa, velocidade, metro por segundo. O que é impulso? Quando você dá impulso em alguma coisa, o que a gente está fazendo? Se eu dar impulso nessa TV, o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando uma força nela, né, por um determinado instante de tempo. Então vejam só, o pessoal aqui empurrando o carro, um exemplo prático. Se eu chegar no carro e só aplicar a força bem rapidamente, ou seja, um ΔT muito pequeno, o impulso vai ser muito baixo. Se esse número aqui é pequeno, né, o resultado também é pequeno. Mas se eu ficar aplicando uma força constante por muito tempo, o impulso vai sendo cada vez maior. Ou seja, o impulso é diretamente proporcional à força e diretamente proporcional à força e ao tempo aplicado. Então, se força, a unidade é Newton, tempo é segundo, então a unidade do impulso é Newton vezes segundo, né, como o produto e o impulso é o produto da força em função do intervalo de tempo no qual ela é aplicada. Graficamente, o que a gente pode perceber com relação ao impulso? Se a força for constante, se eu tenho um gráfico, força por tempo. Se a força é constante, o impulso é pura e simplesmente a área da figura geométrica que ele formar. E se a força for variável, segue o mesmo princípio. O módulo do impulso é a área, né, formada. No caso aqui, ó, a gente tem uma área positiva e uma área, né, com força negativa. Então, a gente tem que fazer a subtração de uma pela outra. Né? Aqui, para figuras conhecidas, é bem tranquilo a gente estar resolvendo, né, essas áreas. Né? Para áreas mais complexas, né, curvas, né, outro tipo de função, né, a gente tem o recurso da integral. Tá ok? E o teorema do impulso, olha só, o teorema do impulso nos diz que o impulso da força resultante é equivalente à variação da quantidade do movimento. Mas de onde veio isso? Vejam só. Impulso, força vezes ΔT. Tá ok. A gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração, né, da segunda lei de Newton. Então, no lugar da força aqui, eu coloquei massa vezes aceleração. Então, impulso é massa vezes aceleração vezes o ΔT. Ok. Da cinemática, a gente sabe que a aceleração é variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então, no lugar dessa aceleração aqui, eu coloquei velocidade, variação da velocidade, variação do tempo. Então, o impulso, decompondo ele, massa, isso daqui, aceleração vezes ΔT. ΔT com ΔT corta. Então, o impulso sobrou o quê? Massa, velocidade final, menos velocidade inicial, como está aqui. Então, vejam só, se quantidade de movimento é massa vezes velocidade, então o impulso nada mais é que a variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, partindo desse princípio, a gente consegue analisar choques e colisões. O que é choque e colisão? Quando dois corpos, né, trocam entre si forças intensas
que podem, geralmente, mas que podem provocar deformações nos corpos. O que é um choque? Um corpo bater no outro. Aí situações que podem acontecer. Um corpo bate no outro e cada um vai para um lado. Um corpo bate no outro e um carrega o outro. Um corpo está parado, vem um bate e carrega. Então são essas situações, mas todas elas se baseiam no que a gente acabou de falar, teorema do impulso, que é a variação da quantidade de movimento. Então em choques e colisões são as situações a seguir. Dois corpos, quando eles batem e não ficam juntos, então, ó, quantidade de movimento inicial, que é a massa do primeiro vezes velocidade do primeiro, massa do segundo vezes velocidade do segundo, é igual massa do primeiro vezes velocidade do primeiro, massa do segundo vezes velocidade do segundo. Isso aqui, ó, antes do choque, depois do choque. Então, partindo disso aqui, ó, a gente consegue determinar, em função dos parâmetros fornecidos, qualquer um deles. É interessante, lembrar nesse momento que, por exemplo, se o corpo 2 está parado, velocidade 2 é zero. Então, esse termo aqui, ele desapareceria. São situações, problemas que a gente vai ver nas aulas dos exercícios e aplicações. Outra consideração importante é quando os corpos eles se conectam, eles ficam juntos após a colisão. Se tem um corpo parado, eu bato e vou carregando ele, o que vai acontecer? Variação da quantidade de movimento. Massa do primeiro vezes velocidade, massa do segundo vezes velocidade. Como os corpos ficaram unidos, somamos as massas dos dois, vezes uma velocidade que o conjunto vai adquirir. Então, é tudo baseado no teorema do impulso. Outro conceito importante que a gente tem na nossa unidade 4 é o conceito de trabalho, que é a grandeza física associada à ação de uma determinada força por um determinado deslocamento. Então, a formulação geral do trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Mas por que tem esse cosseno de θ? Porque não necessariamente a força precisa estar paralela à superfície. A força pode estar sendo aplicada com um determinado ângulo. Se ela está aplicada paralela à superfície, o θ é 0 graus. Então, a gente sabe que cosseno de 0 é igual a 1, então trabalho é força vezes deslocamento. Interessante deixar claro também que a unidade do trabalho é o J, que é a J de Joule. Então, essa é a formulação para cálculo do trabalho. Graficamente, a gente tem essas duas considerações, que são válidas também para o impulso. É igual do impulso. Força constante, se eu tenho um gráfico de força por deslocamento, trabalho é a área que ela forma sobre a curva. E quando é uma força variável, o módulo do trabalho é o quê? Área 1, no caso, menos área 2. Então, a gente tem condições, em função das figuras geométricas que as forças variáveis irão compor, a gente tem condições de calcular o trabalho. Para funções mais complexas, é necessário o uso do dispositivo de cálculo chamado integral. Energia, vejam só. Energia está diretamente relacionada com a capacidade de realizar trabalho. A gente sabe aquela frase, no universo nada se cria, tudo se transforma. A energia ela não é criada nem destruída, ela apenas é, no caso, transformada. Então, ó, vejam só, na ciência, principalmente na física, a energia é entendida como a capacidade de se realizar trabalho. Significa dizer que um sistema físico dotado de energia, ele tem condições de realizar trabalho. O que é realizar trabalho? É produzir alguma coisa, aquilo no qual o elemento foi projetado para produzir, para realizar. Há alguns tipos de energia. Energia cinética. Sempre que a gente vê energia cinética, a gente deve relacionar a energia cinética com capacidade. A energia cinética está relacionada ao movimento. A energia cinética é a energia que um corpo possui sempre que está em movimento. Então, associe energia cinética com energia associada ao movimento. E a formulação energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Se é energia, a unidade de energia é o Joule. Energia potencial gravitacional. Quando eu seguro essa caneta a essa altura,
ela está a uma altura do solo, então ela tem uma energia potencial acumulada. Quando eu soltar ela, essa energia vai se transformar em cinética. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Então, a energia potencial gravitacional é a energia associada à altura, né, a uma determinada altura com relação a um ponto de referência. Vejam só, um corpo de massa m a uma determinada altura h sofre a ação da gravidade. Então, a energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Massa em quilos, gravidade do local, né, na Terra 9,81 e a altura sempre em metros. Se estamos falando de energia, a unidade também é o Joule. E a energia elástica, né, está diretamente relacionada à força elástica. Quando eu estico uma mola, antes de soltar ela, aquela mola adquiriu uma energia potencial elástica. Um arco e flecha, coloco a flecha e estico. Antes de soltar, ali se acumulou energia potencial elástica. Quando eu soltar, né, a flecha vai começar a se movimentar. Se ela está se movimentando, essa energia potencial elástica vai se transformando em energia do movimento. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Então, a energia potencial elástica é K, que é a constante elástica da mola, ou seja, é uma característica da mola. Aqui fica muito claro, né? Se esse K for um valor muito grande, uma mola muito dura, então que eu tenho dificuldade em esticá-la, o que vai acontecer? Se ela é muito dura, é difícil esticar, ela vai acumular mais energia. Na hora que eu soltar, a tendência é que ela, né, projete o corpo para uma determinada direção, né, com maior, né, intensidade. X é o tanto que eu vou esticar ou comprimir, dividido por 2. Se estamos falando de energia, a unidade também é o Joule. Por fim, energia mecânica. Energia mecânica é a composição da energia de todo o sistema, que é energia cinética mais energia potencial. Então, vejam só, energia mecânica, energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado, mais energia potencial gravitacional, mgh, mais energia potencial elástica, kx ao quadrado por 2. Aí aqui um exemplo, vejam só. Um corpo parado a uma determinada altura. Ali, se ele está parado, velocidade nula. Então, energia cinética zero. Quando ele começa a se movimentar, ele vai diminuir na altura. Então, o que vai acontecendo? A energia potencial gravitacional vai diminuindo, mas como ele começa a se movimentar, ele adquire velocidade, então ele vai adquirir energia cinética. Então, o tanto que ele perdeu de energia potencial gravitacional em função da diminuição da altura, foi compensado em energia cinética. E assim vai, até ele chegar no chão. Quando ele chega no chão, o que acontece? A altura foi zero. Então, ele não tem mais energia potencial gravitacional, porque a altura é zero. Mas, num instantezinho, antes dele chegar no chão, ele está com sua velocidade máxima. Então, a energia cinética é máxima. Então, no chão, o que acontece? Anula-se a energia potencial gravitacional, né, e a energia cinética torna-se máxima. Então, toda energia é transferida de uma forma, né, para outra, de potencial gravitacional para energia cinética. Então, pessoal, é isso, né? Esses são os aspectos teóricos da unidade 4, né? Agora, nas próximas aulas, a gente vai fazer alguns exercícios, né? Exercícios de aplicação, né? Acerca desses conteúdos vistos. Tá ok? Muito obrigado.